é a santificação, por Chico Xavier. Santifica-os na verdade. Jesus, João, capítulo 17, versículo 17. É a santificação. Não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Em vez disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos em cárceres, seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados,
representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos, sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível, escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 139, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Nós precisamos raciocinar de maneira simples, mas com convicções absolutas do divino amparo de Deus, do divino amparo de Jesus e da espiritualidade amiga que trabalha em nome dele. Observemos que o cristão, desde sempre, principalmente naqueles primeiros 270 anos após a ressurreição, nós vamos encontrar os cristãos sendo perseguidos, assassinados, e simplesmente porque seguiam o profeta Nazareno, que ensinava o amor e consolava as aflições e curava as enfermidades do corpo e da alma. A intolerância humana permanece e muitas vezes cristãos dos tempos atuais procurarão as facilidades do dinheiro, as facilidades do poder político e procurarão lugares de destaque na sociedade, seja no poder público, seja nas grandes empresas. Nada contra, mas é preciso observarmos que, de um modo geral, a grande maioria cristã, os seguidores do Cristo, nos tempos atuais, continuam no anonimato, continuam não sendo percebidos pelas classes dominantes. Isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, é algo extraordinário, porque mesmo no anonimato, mesmo nas situações mais humildes e mais simples, poderíamos contar com o amparo da espiritualidade superior. Diz Emmanuel, muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Então, muito importante que haja em nós o desejo de servir, o desejo de ajudar, de cooperar, para que todos possamos superar as aflições, as angústias, as enfermidades. E, evidentemente, que se nós procuramos os lugares simples do socorro, a atitude de humildade de quem ouve e de quem escuta as dores do próximo, evidentemente que contaremos com a ajuda dos superiores que nós sabemos virão nos socorrer. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos, sob cânticos de glorificação.
nós vamos observar que episódios de prisões em cárceres infectos não foram privilégios de um ou dois. Vários irmãos em experiências pós a ressurreição do Cristo, com total fé, com total esperança, com total alegria na própria imortalidade que era percebida, porque os próprios irmãos e irmãs que eram sacrificados voltavam para ajudar, voltavam para socorrer, voltavam para inspirar a imortalidade, o prosseguir da vida. Observemos nossa situação hoje. Nós somos cristãos. Não importa se somos cristãos espíritas, ou cristãos luteranos, ou cristãos romanos, mas o cristão sincero, que opta pela simplicidade, pela humildade e pelo amor ao próximo, não buscará lugares de destaque na sociedade, unindo-se ao poder político e econômico. Não. Importante que busquemos a oportunidade da consolação, do socorro às aflições alheias, do amparo ao mais necessitado. E, para tanto, nós poderemos fazer isto no lugar onde estamos. Não precisamos procurar grandes aglomerados, grandes assembleias, para que coloquemos em prática os enunciados do Evangelho. Não. Poderemos ajudar no ambiente da família consanguínea, no ambiente do trabalho, agindo com mais humildade, com mais perdão, com mais tolerância, com mais bondade, exatamente para que o exemplo da atitude cristã possa gerar interesse nas pessoas com as quais convivemos em conhecer e buscarem também tal consolação que observa nas expressões da parte prática. Nós precisamos praticar, nós necessitamos colocar em prática o amor, a caridade, a humildade, a compaixão, a simplicidade. E quanto mais buscarmos a simplicidade, a humildade, mais felicidade teremos, porque nós estaremos amparados não pelo salário, dos benefícios materiais, mas pelas recompensas imediatas, pelo prazer de servir, pelo prazer de ajudar. Perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Observemos, por exemplo, sem querer bajular Chico Xavier, não é isso não, mas imaginemos o exemplo de Chico Xavier. Ele está psicografando obras literárias importantíssimas da espiritualidade superior, mas ainda assim não se envaidece. Procura agir com toda simplicidade, com toda humildade, com toda compreensão ante as ofensas, ante as perseguições que experimentou, inclusive por irmãos que se diziam cristãos, representando a Igreja do Cristo, mas que perseguiam e humilhavam Chico Xavier na presença da multidão, o que é uma situação muito lamentável e muito triste, porque o cristão não tem que perseguir ninguém, o cristão não tem que humilhar ninguém. Diz o Emmanuel, escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Então, nós observemos, vou repetir, sem querer bajular, sem querer santificar Chico Xavier, não é isso não,
mas ele é o exemplo da mediunidade com Jesus. Por quê? Ele vai psicografar centenas e centenas de livros, mas não fica com um centavinho de direito autoral. Tudo é doado para instituições de caridade. Então, o benefício não é para ele no sentido do dinheiro, no sentido da venda dos livros. Não. O benefício é para terceiros. Mas observemos, ele recebe imediatamente o benefício da convivência com a espiritualidade superior. E isso não tem salário que pague. Não pode haver recompensa maior você poder contar com a presença da espiritualidade superior te movimentando dentro de ti e na estrutura mental e dos sentimentos, esses valores realmente cristãos, de humildade, de caridade, de bondade, de amor. Não pode haver maior salário, maior benefício que a presença inconfundível desses espíritos bondosos que trabalham em nome de Jesus, em nome do amor, na humildade, na simplicidade, na compaixão, na piedade, no socorro às aflições alheias. Então, nós não estamos querendo santificar Chico Xavier, é isso não. Mas observemos, ele é o exemplo para todos nós na prática da mediunidade com Jesus, considerando a humildade, considerando a caridade e o desprendimento dos elogios, o desprendimento dos louvores materiais. Pelo contrário, sempre que ele era instigado pelo elogio alheio, seja na televisão, numa entrevista com qualquer jornalista, seja onde fosse, ele se expressava sempre humildemente e transferindo para Jesus e para a espiritualidade o mérito da obra. Ora, nós, atualmente, no século XXI, interagimos diretamente com o povo pelas mídias sociais, como pelo YouTube e pelo WhatsApp e outros aplicativos, de maneira quase que instantânea. Nós podemos gravar vídeos, gravar áudios e poderemos divulgar o Evangelho de Jesus com a luz da espiritualidade maior, mas nós não podemos esperar regalias, nós não podemos esperar aplausos, nós não devemos buscar o reconhecimento pessoal. Pelo contrário, temos que transferir todo o mérito para Jesus, para a espiritualidade superior. Diz Emmanuel, é significativo observar que o mestre não pediu regalias e facilidade para os continuadores. Ele pede ao Pai que nos ajudasse para que nos livrássemos do mal. Ora, o livramento do mal talvez seja o maior salário, seja o maior benefício, porque todos nós temos nossas fraquezas, temos os nossos pontos fracos e poderemos cair na tentação. São muitas as tentações do mundo material. Então Jesus pede ao Pai que nos livrasse do mal. Por quê? O maior salário, o maior benefício, justamente que é a salvação da alma, é agora, no livramento das garras do mal. Nós precisamos nos livrar das garras do mal. Ora, a santificação nesse sentido. Porque se nós nos livramos, como disse Jesus, conversando com Deus, com o Pai, naquele momento final ali, santifica-os na verdade. Está lá em João, no capítulo 17, versículo também 17. Evidentemente, se nós procuramos a verdade no sentido espiritual, no sentido moral, lógico que teremos mais paz
evidente que teremos mais equilíbrio e, por conta disto, teremos mais saúde mental. E com saúde mental, teremos também a saúde orgânica, porque todas as enfermidades têm origem do pensamento. Ora, se a nossa casa mental está amparada pela verdade espiritual, pela verdade do amor, a verdade maior da compreensão da vida, evidentemente que nós teremos mais saúde mental. Com mais saúde mental, teríamos igualmente mais saúde orgânica, mais saúde física. Ora, não importa se estamos no corpo de carne ou fora do corpo de carne, nós somos e seremos sempre o que pensamos. Ora, se observemos, ele pede ao Pai que nos santificasse na verdade, é justamente essa verdade maior, que nós somos espíritos. O mundo espiritual é uma realidade. Só que é uma dificuldade imensa, porque nós temos montanhas e montanhas de materialismo impedindo que enxerguemos o mundo espiritual. Daí a importância de buscarmos no Evangelho todo dia esse contato com o Evangelho, exatamente para que possamos ver, para que possamos ter olhos de ver as verdades do mundo espiritual. E automaticamente teremos também mais facilidade para a prática do bem, na convivência no mundo material ou no mundo espiritual, com os irmãos encarnados ou desencarnados. Mas é preciso que observemos a importância da verdade, dessa realidade do mundo espiritual. Nós somos espíritos. Nós não temos uma alma, nós não temos um espírito. Nós somos o espírito. E quanto mais tivermos consciência disto, mais buscaremos a verdade do mundo espiritual. E, por consequência, ao nosso mundo interno, os sentimentos e a própria casa mental estarão amparados. É preciso que entendamos a nossa casa mental e o mundo interno, o mundo dos sentimentos, dos desejos, dos propósitos pessoais, necessitam desse equilíbrio da verdade maior, do espírito.